A palavra de Deus é o consolo da nossa alma. É o único lugar onde o homem encontra verdadeiro descanso. O ser humano, ele vive perdido, iludido pelo universo. E muitas vezes ele não encontra ainda aquele momento em que o sorriso se converte em dor. É melhor, diz a Bíblia, estar na casa do luto do que estar nas festas. Quando você vai a um cemitério, quando você perde algum ente querido, ali você reflete sobre como está a sua vida e que um dia a sua vida vai ter um fim. Ali você começa a refletir. Por mais que as pessoas não demonstrem nenhum tipo de fé em sua vida, ali é o lugar onde ela começa a refletir, na casa do luto. É o lugar que constantemente a Bíblia está nos alertando que tudo um dia vai chegar ao fim. E Deus, Ele também tem uma grande preocupação em como você está vivendo agora. Porque você precisa sustentar sua família, você precisa ter alegria na sua vida, você precisa seguir em frente em certas situações que bloqueiam o nosso raciocínio, nossos sentimentos. E a palavra de Deus é o único lugar onde você pode refugiar a sua alma. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós devemos refletir: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu preciso andar nesse fortalecimento. Não existe significado algum na vida de quem não busca refúgio em Deus. Não existe significado. A pessoa perde a vida toda somente buscando livros, buscando motivações para a sua vida, buscando pensamentos positivos. Nada disso é páreo para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela entra no seu coração, ilumina, ela te alegra, ela te dá força, ela te dá esperança, ela te tira o sofrimento verdadeiramente, porque ela te livra de males espirituais. No mundo espiritual são muitos males que influenciam o mundo físico. Então a palavra de Deus, ela é um escudo. Quando Paulo diz que a fé é um escudo contra todos os dardos do maligno, é porque a palavra de Deus te dá essa proteção. Ela cuida, ela preserva a sua alma. E muitas pessoas, elas gostam só de ouvir a palavra, mas não praticam a palavra. Você não pode ouvir, pegar aquela mensagem bonita, que naquele momento está tomando a sua vida, tomando o seu coração, e depois dizer assim: não, eu só queria só lanchar essa palavra. Eu só precisava dessa palavra, e continuar seguindo sua vida sem Jesus, da maneira que você sempre quis, somente pegar a bênção por um tempo e sair. O mal tenta arrebatar essa palavra do seu coração. Isso está lá na parábola do semeador. O maligno arrebata, por quê? Porque é uma palavra de esperança, é uma palavra de conforto, é uma palavra que muda a sua vida, é uma palavra que o significado, que tem como intenção divina você andar de mãos dadas com Jesus Cristo, você andar cheio do Espírito Santo. O mal no mundo espiritual vê a marca do cristão, ele foi tirado do império das trevas, ele foi transportado para o reino do Filho, está escrito em Colossenses 1,13. O mal não pode tocá-lo, ele tem a marca, ele foi selado, Efésios 2,3, ele foi selado.
E essa palavra te dá alegria, ela te dá brilho no olhar, e o mal não quer essa alegria. Ele quer que você tenha a alegria do mundo, ele quer que você tenha o brilho sujo e imundo do mundo. Ele não quer você com o brilho de Jesus Cristo, ele não quer você com o olhar compassivo, ele não quer ver você amando as pessoas. Ele faz tudo para você desanimar do amor. Ele quer mostrar para você que o amor não vale a pena num mundo perdido. Ele quer fazer com que você não encontre significado em viver com Cristo. Por isso que Paulo disse, por não discernir o corpo de Cristo, não entender, não compreender, muitos mortos e doentes, mortos espirituais, doentes, e muitos que já tinham morrido fisicamente. Hoje em dia temos pessoas que até da igreja que tiram sua própria vida. Porque viveram sem Deus. Não é possível andar com Deus e não é possível você andar com Deus sem ser nutrido por Ele. Se não está sendo nutrido por Ele, é porque o resultado da sua vida, o resultado daquilo que você está fazendo, está prejudicando o seu mundo espiritual, o seu caminhar com Cristo. Jesus quer que nós sejamos como Ele, nós temos a mente de Cristo. Então nós sabemos julgar as questões como Ele. Nós sabemos agir como Ele. Mas se não andamos com Ele, nós não nos lembramos disso. O Espírito Santo não nos... Ele lembra você do que você tem que fazer, mas o Espírito está pronto e a carne é fraca. A carne precisa ser fortalecida. Paulo disse, eu não posso confiar na carne. Ainda que eu confiasse na carne, poderia, mas mesmo assim não confio. Por quê? Porque Paulo era um homem experimentado, mas mesmo assim ele dependia de Cristo. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, esse sim eu faço. Ele compreende que não pode viver sem oração. Ele compreende que não pode viver sem unção. No mundo do jeito que está, o ódio sendo disseminado a cada dia, ele invadindo o nosso coração e nos fazendo pensar aquilo que o diabo quer que a gente pense, da maneira como ele pensa, e a gente se esquece de pensar na vida como Jesus pensaria. Tem muita coisa que a gente precisa chutar, tem muito balde que a gente precisa chutar nessa vida, tem muita coisa que você precisa assim, eu não entendo isso, não posso dar importância a isso, não posso, como diz o profeta, exercitar-me em coisas muito excelentes, porque estão além do nosso conhecimento. Eu vou pegar as coisas simples do Evangelho. Eu vou viver as coisas simples do Evangelho. E o que eu não souber dizer, o que eu não souber solucionar, eu não vou buscar solução. Tem questões que não cabe, a gente não pode perder tempo. São questões que o mundo tem que resolver. Nossa vida é pregar a palavra de Deus. Nenhum soldado de serviço se envolve em negócio dessa vida. E 2 Coríntios 5,15 disse que Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para Ele. Nós ganhamos vida espiritual para vivermos para Jesus Cristo. A intenção de Jesus Cristo Ele quer ter um contato, uma relação, um contato com você que você nem imagina como vai ser. E isso não depende dele somente. O que dependia dele está preparado, esse contato. Depende de nós. Porque há muitas frustrações, há muitos desejos, há muita coisa. A pá que Jesus carrega para limpar o nosso coração, todo dia Ele está limpando. Se vós estiverem em mim dando fruto, eu os limpo para que produza mais fruto. Ele traz a pá, Ele vai limpar a sua ira. Ele vem limpando o seu coração de tudo aquilo que pode trazer infelicidade na trajetória da sua vida. Existem muitas pessoas, até mesmo pregando a palavra de Deus, mas que não pregam a palavra com a intenção de transformar o coração das pessoas. As pregações de hoje, a intenção é brilhar, as pessoas querem brilhar, elas querem estrelar, elas querem ser admiradas. Isso é um lixo de pensamento.
A palavra de Deus é gratuita, ela não nos pertence. Hoje você está aqui dando essa força, amanhã você que precisa de força, mas essa palavra vai viver, ela é de Deus, ela não volta vazia, ela é viva, ela é pura, ela é eficaz, ela pertence gratuitamente a todos. Muitas pessoas queiram se aproveitar porque conhecem um pouquinho da Bíblia. Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É um escudo, é uma defesa para os que caminham na sinceridade. Precisa achar sinceridade no coração do pregador, precisa achar sinceridade nas tuas emoções, naquilo que você realmente quer do Evangelho. Porque senão você vai chegar lá na frente sem Deus, você vai chegar lá na frente e vai receber o seu galardão de hipócrita. E você não vai encontrar Deus. Vai pregar para todo mundo, mas nunca esteve com Ele. Jesus quer que nós tenhamos uma vida de oração. Orar no Espírito significa você viver constantemente com a sua mente voltada para Deus. Constantemente, a cada passo você tem que iluminar cada passo que você dá. Já estão muitas coisas que a gente faz que estamos pecando e às vezes a gente não se dá conta. Nesse mundo de internet, então, a gente se perde no entretenimento. É hora de dizer, eu preciso cuidar mais de Deus. Quando você começa a entrar com a palavra de Deus no seu coração, o Espírito Santo começa a te mostrar coisas que você deveria sentir vergonha de falar nas redes sociais. Ele começa a iluminar o seu entendimento, coisas que para você não tem importância nenhuma. Não, você está como um homem natural. Você é um homem natural, você está vivendo como natural, como um homem natural e você é espiritual. Você não nasceu para viver como um homem natural. Você precisa ser espiritual. Você precisa ouvir os louvores de Deus, você precisa deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. O homem neutro não faz efeito no mundo espiritual. Jesus disse, aquele que comigo não junta espalha. Não existe neutralidade, ou está somando com Jesus, ou de alguma forma você está espalhando até o seu próprio espírito pelo mundo. Você precisa ser espiritual. Os jovens precisam ser espiritual. Eles precisam crescer, eles precisam ter maturidade, assumir responsabilidade na igreja, não aceitar certas coisas. Precisa ter sua própria personalidade, ser reto, ter o caráter de Paulo, ter o caráter de Jesus Cristo. Porque quando eu falo Paulo, Jesus Cristo, um caráter excelente. Mas quando eu falo de Paulo, ele é uma pessoa que já teve pecado em sua vida. Jesus Cristo não. Mas Paulo, ele tinha uma maneira de combater. Ele chega a uma certa cidade, ele vê a idolatria tomando conta daquela cidade. Ele não se conforma. O que ele faz? Prega o evangelho. Ele não vai lá bater de frente com a idolatria, brigar contra os deuses, não. Ele prega aquilo que ele tem. Ele chega em uma certa cidade e esse aqui, ó, é o Deus que eu sirvo. Não tem altar nenhum, só tem esse altar sem imagem nenhuma. Esse é o Deus que eu prego. Não é servido por mãos humanas. Ele está trazendo a admiração para um Deus invisível, enquanto todos tinham admiração aos seus deuses visíveis que podiam tocar. Paulo vem trazendo uma nova mensagem. E ali rola toda aquela fofoca naquele bairro sobre quem é esse cara. Ele consegue atenção. E ele sabe que o evangelho tem mais poder do que qualquer outro ensinamento. Porque ele é o verdadeiro poder. Ele é a verdadeira verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem muitas pessoas que precisam refletir sobre essa palavra. Conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo. E essa verdade, que é a Bíblia e que é Jesus Cristo, vai libertar você. Vai te libertar de tudo que você achava a respeito da sua vida. Se você nunca teve um contato com Jesus, é essa palavra que você precisa conhecer. Quando dizem que a letra mata e o espírito vivifica, é que a letra, ela sem você assumir um compromisso com Deus, não há importância. Deus trabalha com aliança. É preciso que o homem faça uma aliança com Deus para ele passar para o lado espiritual.
Por isso que o primeiro ato é o arrependimento. Não dá para se aproximar de Deus estando sujo. Você precisa deixar Jesus Cristo lavar você. E isso é quando você determina em seu próprio coração e diz assim: eu quero esse Jesus Cristo, eu quero passar para o lado de lá, eu quero passar para o lado espiritual. E você diz: basta. Isso é conversão. Você está dizendo: não quero mais essa vida, eu vou viver com Cristo. Tem muita gente que precisa fazer essa conversão novamente. Porque um dia fez a confissão lá atrás, mas se perdeu. Não digo que você precise se batizar. E nem sequer acho errado, porque a Bíblia diz um só batismo, se você se batizar novamente. Não acho uma coisa tão absurda. Você renovou uma aliança. Tem gente que vai questionar, teologicamente, não. Todo dia, o que é um batismo verdadeiro? É quando você realmente toma posse novamente daqueles caminhos que você deixou lá atrás. Isso que é importante. Transformação. Você quer voltar ao primeiro amor. Você quer, de novo, ser como era no início. É só você mergulhar na palavra de Deus. É só você começar a buscar em Deus, que não há impossível. Ele não nega as portas do céu para você. Ele não deixa de iluminar e alimentar seu coração. Não deixa. Ele é Deus, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é perfeito. Não há uma pessoa sequer que se volte para Deus com sinceridade que Ele não produza nada, que Ele fique em silêncio. A voz de Deus fala no teu coração, te dando alegria, aquela palavra que te dá novo significado, que já faz você se levantar e respirar e engolir aquele choro, e daqui a pouco você não está mais chorando, porque Jesus chama valentes. Nós esperamos um mundo decadente, nós esperamos um mundo onde o anticristo vai fazer desgraças. Se você não consegue viver no mundo de hoje e tirar alegria nesse mundo, você não vai conseguir enfrentar o anticristo. Então você se pergunta, por que tanta luta, tanta tristeza? Porque nós temos que transmitir para as outras gerações que o evangelho não é só oba-oba, não é só alegria, não é essa prosperidade que as pessoas pregam. É um evangelho sério, em que aguarda coisas tenebrosas, que aguarda grandes gigantes, que precisa, como Davi, lutar com leões e ursos, para que possa, no futuro, desafiar o Golias. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós tivemos a perda de um grande pregador chamado Billy Graham. Se você observar as pregações de Billy Graham, ele não entra em detalhes teológicos, ele não entra em contenda com religiões, ele simplesmente fala do amor de Jesus Cristo. Um homem que disse que esteve em contato com Jesus, quando esteve em vida, ele esteve em contato e ele viu Jesus. Ele diz isso. E eu não duvido disso, porque pelo que ele foi para o mundo. E você vê, Billy Graham, ele foi chamado por uma palestra. Eu lembro de uma das mensagens dele, também gosto muito da Joyce Meyer. Eu lembro de uma mensagem dele que ele diz, numa indústria do silício, ele começa explanando, falando sobre os avanços tecnológicos e mostra que com tudo isso que o homem produz, que toda a tecnologia, o homem não consegue encontrar a felicidade, porque ele não consegue encontrar a verdade, ele não consegue encontrar Deus. Por quê? Porque a verdade está num lugar simples, simplesmente na pregação do Evangelho, na pregação da Palavra de Deus. E isso me admirou muito, porque ele não entra em contenda com nenhuma religião, ele não fere nenhum contexto, ele simplesmente fala do amor de Jesus. Que muitas pessoas não entendem, que muitas pessoas esqueceram desse amor. Elas olham para a sua vida, vêem as suas lutas, as maiores culpas dessas lutas são delas mesmas, e elas se questionam, onde está o amor de Deus? Sendo que o amor de Deus ele está sendo atrapalhado por coisas que muitas vezes você precisa lutar um pouquinho para ser nutrido por Deus.
Porque Deus precisa te puxar sua orelha e dizer: não, você que está andando errado. Você sabe o caminho. Você sabe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você conhece o caminho, mas você não está no caminho. Você prefere andar pelos seus caminhos, mas você sabe o caminho. Eu não vou te dizer aonde é o caminho, porque você sabe. É como se Deus dissesse isso pra gente. Às vezes, o resultado de uma palavra é simplesmente as pessoas levantam, pegam o seu leito e vai para sua casa. Pega as suas misérias e ela começa a andar, ela começa a caminhar. Ela simplesmente, daquela inércia de vida, ela recolhe todos os seus trapos e diz: preciso seguir, não posso mais ficar aqui. E vai. Simplesmente, isso são atitudes de vida. Eu não digo que você vai ouvir essa palavra e dizer assim: não, essa palavra foi para mim, é para me tomar certa atitude. Não, não é isso. Mas eu digo que muitas vezes o coração da pessoa só precisa de uma palavra para ir em paz. Como aquela mulher, Jesus disse: ninguém dos seus acusadores te acusaram? Ela disse: não, Senhor. E ele disse: vai e não peques mais. Ou seja, vai comigo, vai com a paz, vai onde você estiver eu estarei. Não peques mais, não peques mais, não peques mais. Vai e não peques mais. Você está na vida errada. A mensagem de Jesus Cristo é essa. Olhe os resultados. Olha o que Jesus fez por você. Vá, mas não peques mais. Porque o fim do pecado é aquele resultado. O fim do pecado te leva àquela consequência. Você estava na igreja, agora você está no mundo. Será que você não pensa que o resultado disso não vai acabar bem? Será que Deus não tem capacidade de te dar mais alegria com Ele do que no mundo? Imagina, raciocina, retroage no tempo e verifica como Deus era bom na sua vida. Processa esse entendimento, porque o mal faz com que a gente se esqueça e pense que o bom é o que nós estamos agora vivendo. Nada, é tudo uma ilusão. É preciso tomar uma determinação no seu coração e dizer: não, chega, eu não nasci para esse canto aqui. Eu não nasci, isso aqui não é o meu lugar. Pior que muita gente já sabe disso. Você está no meio da festa, aí no meio dos eventos, no meio da sujeira, você diz: não, vou para minha casa. Chega disso, não quero mais isso. Vai ter algumas coisas para tentar te tirar desse foco, mas a determinação do seu coração, naquela hora, você disse: eu vou, Senhor, eu não peco mais. Eu vou contigo. Eu estou indo contigo para casa. Você sabe que muitas vezes essa vai ser a sua última decisão na vida. E vai ser a melhor escolha, porque a perdição é eterna. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Observe de onde Jesus te tirou no mundo, onde você estava, e Jesus mudou a sua vida, te trouxe alegria, te trouxe a palavra dele, te trouxe o prazer de abrir a Bíblia e você poder encontrar Deus ali, quando muita gente não consegue ter isso. Muita gente não tem um resultado final feliz porque não tem isso. Porque nós pregadores perdemos muito tempo nos nossos próprios entretenimentos pessoais. As pessoas precisam. O pouquinho que nós temos é um grande banquete. Para nós pode ser um simples café da manhã, a palavra de Deus. Para essas pessoas é um grande banquete. Elas nunca comeram desse alimento. Elas nunca se alimentaram de Jesus Cristo. Verdadeiramente. Elas se alimentaram de pregações de mercenários. E Jesus disse: as minhas ovelhas, elas não ouvem outra voz. Elas só ouvem a minha voz. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não são realmente escolhidos, enviados por Deus? A sua palavra tem muito poder. E você precisa entender por que ela tem. Você precisa entender porque Deus te deu mais do que a muitas pessoas. Não para que você se gloriasse, mas porque Deus te deu uma excelente
parte, para que você participasse das primícias do Espírito Santo já nessa vida. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, é o que cuida, lidera, conduz a minha vida. Nada me faltará. Eu coloco a minha esperança em Deus. Eu coloco a minha esperança nesse pastor. Eu coloco meu futuro nas mãos dele. Eu vejo um mundo em caos, mas a minha vida está nas mãos desse pastor. Ele me faz deitar em pastos lindos, verdes, perfumados, com o cheiro do campo. Ele me faz deitar num lugar agradável. A minha alma descansa em um lugar de repouso, em um lugar que me felicita o coração, que me traz alegria ao coração. Cada um tem o seu descanso da sua maneira. Cada um vê a vida de uma forma diferente. Deus sabe como é coisas boas para a sua vida. É disso que Ele vai encher. Guia-me mansamente. Eu não fico desesperado. O meu coração é tranquilizado. O mundo pode estar pegando fogo, mas o meu coração é tranquilo para resolver as coisas. Ele me habilita, Ele me dá essa habilidade. Ele guia-me mansamente até as águas tranquilas, até o lugar onde você se sente feliz, onde a sua alma se alegra. Isso não tem nenhuma ligação com coisas materiais muitas vezes. A sua alma está feliz, mesmo atravessando lutas. Ele refrigera a minha alma e me guia pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Muitas vezes você não consegue andar nas veredas de justiça, mas você vê Deus de alguma forma te trazendo, moldando o seu coração e te guiando por essas veredas. Ele te pega pela mão e te diz assim: meu filho, vem comigo. E aí ele te dá uma visão de vida e você começa a ver, não, esse caminho aqui, se eu botar o pé ali, o mal, ele me dá uma rasteira. Então, ele não deixa meu coração se prender nas injustiças da vida, porque para que o resultado não seja ruim, vergonhoso para mim. E ele começa a me guiar pelas veredas de justiça. Não que eu saia me orgulhando e dizendo para todo mundo, eu sou justo e vocês são injustos. Não é isso. Mas que a sua maneira de ser, ela traz uma admiração a muitas pessoas. Ela traz um resultado muito bonito para muitas pessoas, inclusive da sua própria família. Então Deus te guia. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pode acontecer coisas nessa vida, mas Deus é Espírito. Os seus adoradores precisam adorar em Espírito e em verdade. Eles precisam saber que Ele tem uma morada muito mais bonita do que aqui. Esse mundo é muito injusto. Você não come aquilo que você quer comer, enquanto pessoas jogam, esbanjam dinheiro. O cara é chefe de cozinha, ele faz um almoço com 2 folhas de alface, um pedaço de lula, e ele quer cobrar 3.000 naquele prato, e as pessoas pagam por isso, sabendo que outros têm fome. Mas ele não pensa 2 vezes em pagar 3, 4 mil reais naquilo, que não saiu nem por menos de 100 reais, por mais de 100 reais. E o pobre não consegue, muitas vezes, ter uma refeição. É como se o pobre fosse um cachorro que come somente para saciar a fome, mas ele não tem prazer na comida. Ele não pode, ele olha a revista Veja e ele vê as pessoas em lindas viagens. Tudo que o mundo não pode nos dar, com certeza Deus só olha e diz assim: tenho coisa melhor preparada, tenho coisas eternas preparadas. E se você pode olhar essas paisagens lindas que você vê na revista, isso é apenas uma prova de que Deus sabe fazer bonitas coisas e que no mundo será, no mundo espiritual, no mundo lá no céu,
que Deus tem preparado, como Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar, com certeza são lugares muito mais maravilhosos. E não vai ser um passeio de veraneio, de final de semana, de final de mês. Será a sua morada. Vai ser o lugar onde você vai morar. Toda a infelicidade que nós tivemos aqui na Terra, toda a prisão que nós temos, muitas vezes o trabalho não deixa a pessoa ser feliz, ser livre. O próprio trabalho que traz o resultado para a sua família, sim, mas ele te prende. Ele não te deixa, é como se você fosse aquele cachorrinho na coleira, que é aquela coleira que estica e você só pode ir até uma parte, porque o tempo, ele te prende. Você não tem independência financeira para sair pelo mundo fotografando as coisas que você queria. Você não tem uma liberdade porque você tem responsabilidade. Mas Deus tem coisa muito melhor para você. Inclusive, Ele pode te dar umas pequenas coisas dessas na vida, não sempre, né? Para que você não, talvez não ame esse mundo e se esqueça dele. Talvez. Porque muitas pessoas abraçam o mundo e esquecem a missão que Ele nos deu. Nós estamos em missão. Nenhum soldado em serviço envolve o negócio dessa vida. Seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E nesse momento estamos em guerra espiritual. Estamos em luta e não podemos perder o foco. Luta tem sofrimento, tem dificuldades. Mas no futuro herdaremos a coroa da vida para reinar com Cristo. O resultado final será perfeito. Seremos filhos de Deus com um corpo totalmente remido do pecado. É tudo aquilo que o crente realmente sonha. O resultado final é todo o sonho daquele que realmente tem o Espírito Santo em seu coração. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que nós desejamos. Que o nosso desejo realmente é estar com Cristo e reinar com Ele vai ser maravilhoso.